Produção de plástico biodegradável à base de amido modificado. Pesquisas apontam na substituição dos plásticos convencionais por plásticos biodegradáveis que atendam às exigências das indústrias. A ampla utilização do polietileno numa diversidade de produtos, lembrando que sua decomposição alonga-se de 100 a 500 anos, aumenta o nível de resíduos que agridem o meio ambiente, enquanto o plástico biodegradável possui degradação mais rápida. Aproveitando que o amido natural pode sofrer modificações e pode ser usado como substituto ao polietileno, o objetivo foi modificar o amido e usá-lo na produção de amido termoplástico em grande escala, via extrusão, com estabilidade garantida a partir de recursos renováveis de baixo custo, e posteriormente produzir blendas de amido termoplástico com polietileno, com o intuito de serem empregados nas indústrias de plásticos. O êxito no processo de modificação sofreram alterações significativas, como o aumento na resistência mecânica e o escoamento espontâneo. A partir do amido modificado, produziu-se amostras de amido termoplástico com a adição de glicerina e pelo processo de extrusão, que após análises preliminares apresentaram características plásticas com possibilidade de substituição ao material polimérico em escala industrial. Assim como a produção de plásticos biodegradáveis, que se utiliza de polímero natural resistente à água como matéria-prima, podem-se amenizar vários dos problemas ambientais relacionados ao uso de plástico convencional. O plástico biodegradável, além de ser um produto com alta capacidade de reutilização, é renovável e pode ser decomposto em um período pequeno de tempo em comparação com os polietilenos. O grande diferencial das pesquisas atuais com plásticos que se concentra na origem da matéria-prima, em sua grande parte vinda de vegetais. Essas ganham espaço ao dispensar o uso do petróleo. O bioplástico tem a capacidade de rápida degradação e os procedimentos utilizados para sua fabricação são simples e limpos. Plásticos biodegradáveis têm propriedades físicas e químicas semelhantes ao plástico comum, mas levam entre 18 a 20 meses para serem degradados. Isso porque muitos micro-organismos, como bactérias e fungos encontrados no solo, liberam enzimas capazes de decompor os plásticos biodegradáveis, que é impossível no caso do plástico convencional. O amido é um carboidrato nutricional, sendo um polissacarídeo composto de amilose e amilopectina, que são facilmente hidrolisados, produzindo carboidratos de baixo peso molecular. O amido é um dos polímeros naturais com maior potencial de aplicação no desenvolvimento de embalagens biodegradáveis, por ser renovável e obtido a partir de diversas fontes de baixo custo. Para se obter o amido termoplástico, é necessário destruir a estrutura semicristalina original dos grânulos. Para isso, o amido nativo deve ser aquecido na presença de um plastificante, como água ou glicerol, em temperatura de 90 a 180 graus. Os processos de desestruturação ou plastificação podem ser realizados em equipamentos convencionais de processamento de polímeros, como extrusoras, injetoras, cilindros, misturadores intensivos. Foram realizados durante a realização dos trabalhos os processos físico-químicos para obtenção da amostra de amido modificado. A modificação do amido natural se deu via processos químicos na oxidação do peróxido de hidrogênio. Foi preparada uma solução de amido com peróxido de hidrogênio, a qual foi agitada aproximadamente por 30 minutos, destruindo sua estrutura semicristalina. Depois foi feita a homogeneização e o teste de viscosidade em função do tempo de escoamento, utilizando o teste de corpo Ford. Compara-se a viscosidade do novo material com a do amido natural para analisar as propriedades se foram alteradas. A partir do modificado, é possível obter o amido termoplástico, pois a estrutura semicristalina original dos grânulos já... Ao amido modificado, precisa adicionar um composto à base de glicerina e submetê-lo a um processo de agitação por 1 hora e 30 minutos, tempo para formar uma massa homogênea pela pré-gelatinização. Obtida a proporção ideal da mistura, o produto é submetido a uma extrusora por processos físicos, onde forçado através de uma matriz ele se funde sob o efeito das forças de cisalhamento, que o transforma em um produto amorfo. Esse amido termoplástico, processado com a utilização da extrusora, se mostrou com melhor qualidade comparado a testes posteriores, como qualidade de homogeneidade, flexibilidade e aparência, facilitando a incorporação do amido termoplástico ao polietileno. A partir desse produto, tem-se a perspectiva de iniciar a produção e testes em blendas com a adição de polietileno, com o intuito de resultado esperado um polietileno aditivado à base de amido termoplástico com capacidade de permeabilização e estabilidade garantida, com vantagens financeiras e ambientais, e posteriormente pode-se substituir o plástico convencional por um biodegradável. Bioconcreto, o concreto capaz de regenerar suas próprias rachaduras.
Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Delft, na Holanda, desenvolveram um material chamado de bioconcreto, capaz de regenerar suas próprias rachaduras. Mas como ele faz isso? Usando a bactéria Bacillus pseudofirmus, que é encontrado em lagos congelados da Rússia. Esse micro-organismo possui duas características muito úteis para o fim desejado pelos cientistas. A primeira é a sua capacidade de formar endósporos, uma estrutura extremamente resistente que permite que a bactéria permaneça em estado de dormência por longos períodos se o ambiente não estiver favorável à sua sobrevivência. E a segunda é que esse micro-organismo libera, como produto final da sua digestão, o calcário. O bioconcreto é produzido colocando dois aditivos, os esporos do bacillus e nutrientes de lactato de cálcio, que são adicionados separadamente em grãos de argila expandida. O que ocorre é que, ao surgirem eventuais fissuras no material, os endósporos de bactéria, que se encontravam em um ambiente seco até então, são expostos aos elementos físicos do ambiente externo, incluindo a água. A umidade penetra então pelas rachaduras e desperta esses micro-organismos que podem ficar até 200 anos adormecidos, que começam a consumir o lactato de cálcio presente na mistura, produzindo no processo carbonato de cálcio, que em grande concentração forma o calcário, que vai acumulando-se até reparar as rachaduras num período de poucas semanas. No entanto, há um limite para a largura da fissura ser reparada, que não pode passar de 8 milímetros. O bioconcreto já vem sendo testado em algumas construções. Por exemplo, na Holanda foi erguido um prédio com o bioconcreto que será monitorado de 2 em 2 anos pelos pesquisadores. O custo ainda é uma barreira a ser considerada para aceitação pelo mercado de construção civil, já que, enquanto o metro cúbico do concreto tradicional custa cerca de R$ 260, o novo material passaria dos 360 por metro cúbico. Mas deve ser levado em conta a economia a longo prazo com manutenção e reparos. Cerâmica luminescente. Essa cerâmica emissora de luz pode se tornar uma alternativa mais barata do que todas as lâmpadas atuais, incluindo os LEDs. Outra vantagem da cerâmica luminescente é uma maior resistência, em razão da qual os produtos serão mais duráveis. A cerâmica luminescente é fabricada a partir de um pó, cujas partículas têm dimensões nanométricas, daí o termo nanocerâmica. Eles também já criaram cerâmicas transparentes. Esse pó de cerâmica é posto em um molde especial que é eletricamente condutor e capaz de resistir a altas pressões e temperaturas. Comprimido, aquecido e submetido a uma corrente elétrica, tudo simultaneamente, gera-se um processo de sinterização. Lembrando que a sinterização é um processo natural em que um conjunto de partículas em contato mútuo sob a ação da temperatura transforma-se em um corpo íntegro e de maior resistência mecânica, podendo inclusive tornar-se totalmente denso. Neste caso, as nanopartículas se aglomeram, formando um material sólido muito resistente. Pesquisadores da Universidade Politécnica de Tomsk, na Rússia, são os criadores dessa tecnologia. Eles afirmam que, na produção em massa, as fontes de luz de nanocerâmicas luminescentes custam menos em comparação com os LEDs modernos, com sua estrutura eletrônica mais complexa. Dependendo da composição do luminóforo, é possível obter um espectro variável de cerâmica luminosa, isso é, branca, azul, amarela, entre outras. Com esse objetivo, nós selecionamos os melhores luminóforos na composição geral da cerâmica transparente. Planta artificial transforma a luz solar em combustível líquido. Pesquisadores de Harvard criaram um sistema que utiliza energia solar para dividir moléculas de água e hidrogênio, que alimentam a bactéria Houstonia eutropha, para produzir combustíveis líquidos. Com o nome de folha biônica 2.0, o novo sistema foi baseado em estudos anteriores de um dos pesquisadores. Quando combinada com as células solares fotovoltaicas,
a energia solar química deverá apresentar taxas de conversão mais eficientes que a fotossíntese natural. A Houstonia eutropha pode ser encontrada no solo e na água. Esta bactéria tem um grande potencial para uso em biorremediação, pois é capaz de degradar um grande número de compostos clorados, aromáticos e poluentes quimicamente relacionados. Essa bactéria possui uma tendência natural de parar de crescer e colocar toda a sua energia para fazer compostos de carbono, sempre que é submetida a condições adversas. Cientistas do MIT já modificaram o micróbio para fazer um combustível, um tipo de álcool chamado isobutanol, que pode ser diretamente substituído por gasolina ou misturado com ela. O principal dos desafios que eles encontraram foi o fato do catalisador, uma liga de níquel molibdênio zinco, utilizado para a produção de hidrogênio, produzir espécies reativas de oxigênio, molécula que ataca e destrói o DNA das bactérias. Para evitar esse problema, os pesquisadores foram obrigados a executar o sistema em pressões anormalmente elevadas, resultando em eficiência reduzida. Sendo assim, tem-se um sistema de fotossíntese artificial. Já era possível usar a fotossíntese artificial para a separação de água, mas esse sistema é completo e pode superar a eficiência da fotossíntese da natureza, podendo converter energia solar em biomassa com 10% de eficiência, muito acima de 1% visto em plantas de crescimento mais rápido. Mesmo sendo possível melhorias adicionais de eficiência, o sistema já pode ser considerado para uso comercial, mas dentro de um modelo diferente de tecnologia.